Oi, eu sou Maristela Rosa, esse é mais um Comunique-se Bem. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais uma aula aqui desse nosso espaço dedicado a falar de comunicação, comunicação online, comunicação e criação de conteúdo, criação de conteúdo para a internet, os desafios, os benefícios, as possibilidades, as características, enfim. A gente está chegando ao final aí do nosso ciclo de um ano, mas a gente tem ainda algumas coisas interessantes e importantes para conversar aqui com vocês. Então espero que vocês se sintam à vontade aqui para acompanhar as nossas conversas, para deixar a sugestão de vocês também. Eu leio os comentários aqui, agradecendo a todo mundo que deixa os comentários, a quem diz que está ajudando de alguma forma. Eu fico muito feliz mesmo, fico muito honrada. Esse podcast só existe graças ao apoio e patrocínio da Deia Freitas, do Não Inviabilize. Então, muito obrigada sempre, Deia, pelo apoio. Muito obrigada pela confiança aqui no meu trabalho. E aí vamos começar a conversar sobre uma questão muito importante que a gente tratou aí em alguns outros momentos, inclusive nesse mês, mas a gente nunca tratou de forma específica. Então chegou o momento de falar sobre a uberização do trabalho e como isso atinge a criação de conteúdo. E, gente, isso atinge a criação de conteúdo na internet de forma muito direta, tá? Muitas vezes a gente não associa a uberização do trabalho à criação de conteúdo, né? A ser criador, porque muitas vezes a gente atrela muito a questão de ser influencer, a ter grana, a ter glamour, a estar em grandes eventos, a ganhar coisas e tudo mais. Mas a criação de conteúdo, como eu já disse para vocês em várias outras oportunidades, ela tá muito longe dessa realidade, né? São raríssimas, pouquíssimas pessoas que têm acesso a isso a partir da criação de conteúdo, e muitos já teriam acesso a isso de qualquer outra maneira, né? Mas a grande maioria, 99% de quem trabalha com isso, não vive nesse glamour todo, né? São trabalhadores, são trabalhadoras que estão aí na luta para conseguir seu dinheiro, para pagar suas contas e para viver o dia a dia, né? Então por isso que eu achei muito importante trazer essa questão, porque ela tá muito em voga, mas muitas vezes a gente não consegue atrelar essa questão da uberização do trabalho ao trabalho de criação de conteúdo, né? E eu acho muito importante porque já passou da hora de criadores de conteúdo criarem um senso de que são criadores, gente, de que são criadores de conteúdo, e mais do que isso, de que são trabalhadores, né? De que não são uma categoria à parte, que então eu tenho o MEI, então eu tenho CNPJ, então eu sou CEO da minha empresa, então eu sou, enfim, eu sou um empreendedor. O que você é, no fim, independente dos nomes que dão, é um trabalhador e uma trabalhadora. Então, a maneira como a divisão do trabalho tem sido feita no mundo e tem impactado todos os trabalhadores, impacta a nós também. E muita gente só percebe isso tarde demais, ou muitas vezes está sofrendo com isso, está sofrendo com os efeitos disso, mas não sabe de onde isso vem. Então vamos lá, vamos conversar sobre essa questão de uberização. E a primeira coisa é trazer um referencial desse conceito, né? Uma construção mesmo do que esse conceito uberização quer dizer. Eu li algumas coisas sobre, e aí a melhor sintetização disso foi essa aqui, né? Que o conceito de uberização do trabalho pode ser definido como um novo modelo de trabalho que na teoria se coloca como mais flexível, no qual o profissional presta serviços conforme a demanda. Ele próprio faz seu horário e pode trabalhar até 12 horas por dia sem nenhuma regalia. Então já temos aqui o expectativa realidade, né? Então a gente tem essa questão da uberização do trabalho muito atrelada às tecnologias. Então motoboys que trabalham para Uber, que trabalham para Rappi, motoristas que trabalham para Uber 99 e tudo mais, fazem parte, né, desse novo modelo de trabalho. E criadores de conteúdo também entram nessa categoria, porque a gente está falando de plataformas, né, de tecnologia como YouTube, Instagram,
Twitch, TikTok, né? E aí os produtores de conteúdo aí trabalhando nessas plataformas de forma flexível, né? Sem esse vínculo trabalhista, de acordo com a demanda, de acordo com o que conseguem produzir, né? Então, na expectativa, né, a gente tem essa tecnologia aí a nosso favor, né? Porque agora a gente tem a possibilidade de produzir conteúdo e colocar numa plataforma que ela distribui para todo mundo, né? A gente falou na aula anterior sobre os prós de produzir conteúdo, e tem essa questão de a tecnologia estar a nosso favor, no sentido de que a gente jamais alcançaria um número tão grande, ou pelo menos a possibilidade de alcançar um número tão grande de pessoas se não fosse a internet, né? E a partir dessas plataformas a gente consegue hospedar aí os nossos conteúdos. Então, na expectativa aí desse trabalho, desse novo modelo de trabalho, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? A gente tem essa questão de trabalhar sem chefe, que é muito importante para algumas pessoas, e para mim é uma coisa que é muito importante, né? Porque essa questão do trabalho pressionado, do trabalho sempre cobrado, para mim é muito difícil, e não é sobre não querer produzir, não é sobre não querer fazer, mas é sobre esse modelo mesmo, né? Esse modelo vertical, com chefe, com superior, com não sei o quê. Tem algumas pessoas que se encaixam nesse modelo de forma muito tranquila e outras nem tanto. E para quem não se encaixa nesse modelo como eu, trabalhar dessa forma, né, trabalhar aí nesse modelo de tecnologia, na criação de conteúdo, é uma forma, é um pró muito grande, né? Então você tem a tecnologia a seu favor, você trabalha sem chefe, e aí, portanto, você tem horários flexíveis, né? Isso tudo na expectativa, isso tudo na teoria, né? Então você tem horários flexíveis, então a gente não bate ponto, né? Então você não precisa entrar naquele horário especificamente, trabalhar até aquele outro horário, parar uma hora de almoço, voltar a trabalhar, bater o ponto, sair, depois a mesma coisa, né? Quando você está trabalhando aí em plataformas de tecnologia, você não tem isso. Tem a questão da expectativa também dos ganhos altos, né? Então, principalmente quando a gente está falando da criação de conteúdo, né? Há uma expectativa muito grande desses ganhos altos, né? Até por conta da questão de publicidade, do quanto se paga dentro da publicidade e tudo mais. E também a gente tem uma questão que eu já tratei aqui algumas vezes, sobre esse falso glamour, né? Porque a gente só tem acesso a quem, aspas, deu certo, né? Então, se você acompanha criadores que têm 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de seguidores, 10 milhões, se você acompanha o Whindersson Nunes, Virgínia, Kéfera, enfim, pessoas com milhões e milhões de seguidores, você acompanha pessoas que vivem num mundo paralelo, né? Onde trabalhar com a internet, trabalhar com criar conteúdo, trabalhar com ser influencer dá muito dinheiro, dá muito retorno para eles, né? Então eles vivem uma vida muito diferente da nossa, meros mortais, trabalhadores, né? Então muitas pessoas, quando entram para criar conteúdo, a expectativa também é essa expectativa de ganhos altos, né? Ai, porque se eu viralizar, quando eu viralizar um vídeo e tudo mais, e aí as marcas vão vir atrás de mim e tudo mais, tem esse sonho dourado até hoje, né? Tipo, sei lá, se transformar, tipo, num churrasco da vida, né? Que é aquele garoto que viralizou no TikTok dançando, e aí foi para um monte de lugar, ou um luva de pedreiro, né? Que a partir dos seus vídeos, repetindo aí os mesmos bordões, ganhou o mundo aí, literalmente, né? Foi para vários lugares do mundo, conheceu pessoas de vários lugares do mundo, ganhou e vem ganhando muito dinheiro, enfim. Então tem essa expectativa de ganhos muito altos, né, de grana mesmo, e também tem essa expectativa de um tempo maior fora do trabalho, né, porque se você não tem chefe, se você tem horários flexíveis, se você tem a possibilidade de fazer o seu horário, de construir a maneira com a qual você quer trabalhar, você consegue se organizar melhor para ter mais tempos de lazer, mais tempo fora, mais tempo com a sua família, com seus amigos, com seus hobbies, fazendo as coisas que você gosta.
Essas são as expectativas aí que nos colocaram, né, dentro dessa economia colaborativa, né? Dentro dessa ideia de que você tira o nome trabalhador e coloca o nome colaborador. Então as pessoas estão colaborando, estão trabalhando ali, cada uma à sua maneira, cada uma no seu tempo, tendo a tecnologia a seu favor, então usando ali a plataforma de quando eu puder trabalhar, quando eu tiver disponível, eu entro na plataforma e coloco lá meu conteúdo ou deixo lá o meu trabalho, espero as pessoas me chamarem. Então todas as expectativas relacionadas a esse tipo de trabalho eram muito boas e são ainda, para quem não está relacionado à realidade que a gente vai falar mais pra frente aqui, né? Todas as expectativas eram muito boas, né? E aí a gente trata o termo usando uberização do trabalho, né? Porque o Uber virou aí esse sinônimo de categoria, né? Para essa questão não só de aplicativo, de carros de aplicativo, mas esses aplicativos dessa economia colaborativa, né? Porque a Uber chegou nesse lugar de, bom, o motorista vai ter aí essa plataforma para trabalhar. E aí ele trabalha a hora que ele quiser, né? Porque ele liga e desliga o aplicativo na hora que ele quer. Quando ele quiser trabalhar, ele se coloca disponível. Quando ele não quiser mais, ele desabilita ali e não está mais disponível, não vai trabalhar. Não vai ter nenhum chefe, não vai ter ninguém pegando no pé dele para falar quando ele tem que começar a trabalhar, quando ele tem que parar de trabalhar. Vai depender aí da disponibilidade dele, do desejo, né, dessa pessoa, desse motorista de ir trabalhar, da disponibilidade que ele tenha, se ele trabalha em outro trabalho, ele quer rodar, sei lá, só final de semana, ou se ele quer fazer isso do seu trabalho principal e rodar durante a semana, se ele quer trabalhar mais durante o dia, durante a noite, madrugada, enfim, tudo relacionado à escolha individual daquele colaborador. E ele tem ali a plataforma disponível para ele, né? Da mesma maneira, aí o criador de conteúdo, o que ele tem é a criatividade dele, a disponibilidade dele de colocar isso para fora, de gravar vídeo, de editar, e aí a plataforma tá lá, o YouTube tá lá, o Instagram tá lá. Então, quando ele tiver conteúdo para postar, quando ele tiver vídeo para gravar, quando ele tiver coisas para apresentar para as pessoas, ele vai lá e coloca, mas não tem chefe, não tem patrão, não tem ninguém dizendo para ele o que ele deveria ou não fazer, o que ele deveria ou não falar, que horas ele tem que postar, quantas vezes por semana ele tem que postar. Tudo isso, esse criador, essa criadora vai decidir de acordo com a sua necessidade, com a sua vontade, com a sua disponibilidade. Não é ótimo isso, gente? Pensando assim no campo da expectativa, isso não é muito bom, isso não é revolucionário, isso não é incrível no campo do trabalho? Mas aí vem a realidade e coloca todos os pingos nos is e mostra que quando a gente está falando da nossa realidade social, as coisas são muito mais complexas, né? Porque a gente está falando de uma sociedade onde o trabalho não é uma escolha no sentido de você precisa de dinheiro para comer, para viver, para morar, para ter coisas, para se manter vivo, para se manter viva. Porque se você não tem dinheiro, você não tem dinheiro para comer, para beber, para se manter protegido do frio, da chuva. E aí, dentro dessa expectativa, quando a gente coloca o trabalhador, né, dentro dessa realidade, quando a gente coloca o trabalhador, muitas vezes, na maioria das vezes, a escolha não está na mão dele. Mesmo quando você não tem um chefe, quando você não tem um patrão, a escolha não está na mão dele porque ele precisa garantir os seus ganhos, né? Seu dinheiro. E aí vamos falar da realidade dessa uberização do trabalho, né? Primeira coisa, o algoritmo dita o ritmo do seu trabalho. Então toda essa ideia de que você trabalha a hora que você quer, para o criador de conteúdo, né? Você trabalha a hora que você quiser, como você quiser, quando você quiser falar, você fala, quando você quiser postar, você posta.
Você pode viver assim, desde que você não queira transformar isso no seu trabalho, na sua profissão, ganhar dinheiro com isso. Se você quer ser um profissional disso, todo profissional criador de conteúdo sabe que a gente não produz a hora que a gente quer. Não produz. A gente produz de acordo com o algoritmo. E se você está se perguntando o que é algoritmo, provavelmente você caiu aqui de paraquedas, porque a gente tem uma aula todinha dedicada a explicar o que é algoritmo, o que é algoritmo nas redes e por que ele é tão importante e tão determinante no nosso ritmo de trabalho, né? Porque o algoritmo basicamente decide quem vai ser entregue, o quanto vai ser entregue e quem não vai ser entregue. Quem não vai ter a sua mensagem aí pulverizada para outras pessoas. E se o seu conteúdo não chega para outras pessoas, você não tem audiência. Se você não tem audiência, você não tem a oportunidade de monetizar o seu conteúdo. Nem pela monetização via a própria plataforma, nem pela monetização via aí a sua audiência, muito menos pela monetização via publicidade, né? Você fica inviabilizado aí de ter a possibilidade de ter o seu trabalho aí na criação de conteúdo remunerado. Então, já cai por terra essa questão. Bom, eu dito o ritmo do meu trabalho. Eu escolho a hora que eu produzo. Eu escolho o trabalho, tem esse horário totalmente flexível. Não tem. Porque você precisa manter um ritmo de produção de conteúdo. A plataforma exige isso, porque se você não mantém esse ritmo, você como criador é punido, né? O seu conteúdo é retido, né? Como eu falei, você não consegue alcançar as pessoas, né? Para aí as outras categorias acontece justamente essa questão de, bom, eu preciso ganhar dinheiro, e quanto mais eu trabalho, mais eu consigo ganhar dinheiro. Então, a necessidade vai ditar o ritmo do seu trabalho. E não a sua vontade, não a sua disponibilidade. Não quando você estiver bem descansado e aí você vai lá e produz. Não. E aí a gente tem o segundo ponto, que é totalmente relacionado ao primeiro, que é ganhos instáveis. Trabalhar com criação de conteúdo, trabalhar com a internet, quem trabalha com isso sabe, os ganhos são totalmente instáveis. Eu já falei isso nas outras aulas aqui, nesse mês vou falar de novo. Quando você decide criar conteúdo, o trabalho é imediato, mas os ganhos você não tem a menor ideia de quando você vai conseguir ganhar alguma coisa com isso, quanto mais quando você vai conseguir viver disso. Quando você vai conseguir se sustentar dessa criação de conteúdo. E ainda assim você não sabe por quanto tempo você vai conseguir se sustentar com essa criação de conteúdo. Por quanto tempo você vai conseguir fazer o que você quer fazer sem remuneração? Quando essa remuneração vai chegar? E ela vai se manter? A gente não tem a menor ideia disso, gente. Quando eu falo aqui, sempre no início aqui dos vídeos, né, das aulas, eu agradeço a Deia, né, agradeço a Não Inviabilize pelo patrocínio. Isso não é à toa, né, porque realmente foi a primeira vez na minha vida, com o Comunique-se Bem, criando esse conteúdo aqui para vocês, que eu tive a experiência de saber o quanto eu ia ganhar todo mês por conta do patrocínio, né, que foi dividido ao longo do ano. Então todo mês foi estipulado o valor e todo mês eu tinha aquilo, assim. Mas, gente, eu estou na internet, esse ano vai fazer 9 anos. Nesses 9 anos eu tive a oportunidade de viver isso um ano só até agora. Com esse projeto, que é um projeto super especial, super fora da curva. É um tipo de patrocínio que não acontece recorrentemente. Para criadores que não são enormes, né, que não tem milhões e milhões de seguidores, e não é o meu caso, né, eu não sou uma criadora grande, então é isso, assim, essa instabilidade, ela é o dia a dia da criação de conteúdo.
Se você vive do AdSense do YouTube, é isso. Dependendo da entrega do mês, dependendo do quanto as pessoas assistiram, você vai ganhar um valor. E aí, dependendo, se você tem aí apoiadores, as pessoas podem entrar no mês, apoiar muito, depois sair, depois voltarem, e saírem, ficarem um tempo fora e voltarem de novo. E aí isso também é totalmente instável. E aí com relação à publicidade também. Você pode ter um mês que você fecha trabalhos, outro mês que você não fecha. E ficar 3, 4 meses sem fechar nada. E voltar no outro mês e fechar. Sabe? É muito relativo isso. É muito mais do que relativo. É muito instável mesmo. Né? Então essa questão, essa expectativa aí que as pessoas têm na criação de conteúdo online, desses ganhos altos, desse glamour, dessa vida que você trabalha quando quer e ganha bastante e vive, isso é falso. E não é um pouquinho falso, é muito falso, sabe? É muito falso, porque é uma realidade que não existe para 99% dos trabalhadores, das pessoas que criam conteúdo. E aí é por isso que eu falo que é muito importante as pessoas criarem essa consciência de que o criador de conteúdo é um trabalhador, faz parte da classe trabalhadora, não é uma classe à parte, não é CEO. Sabe? Porque o que a gente vive é uma vida de trabalhadores, com outro adendo que é um trabalhador sem direitos. Essa instabilidade se dá justamente porque a gente não tem vínculo trabalhista em lugar nenhum. A gente não tem se fala, youtuber. O YouTube não contrata os criadores de conteúdo, apesar de viver do que os criadores de conteúdo fazem. Se todo criador de conteúdo for embora e deletar tudo que produziu no YouTube, o YouTube serve para quê exatamente? O YouTube cresceu e virou o que virou a partir da construção de criadores de conteúdo. Sim, isso quer dizer que esses criadores de conteúdo são remunerados, tem direitos? Não. Não tem. Não há nenhum vínculo trabalhista com o YouTube, com o Instagram, com o TikTok. Então, se você fica doente e você não consegue postar vídeos naquele período, você fica sem remuneração. Você fica com o algoritmo ali totalmente contra você. Você não tem nenhum suporte de nada nem de ninguém. É você por você mesmo. Os seus ganhos vão vir a partir do seu trabalho, a partir do que você produzir, e ainda assim tendo aí a cancela do algoritmo, se ele vai entregar ou não, e tendo também a decisão ali da plataforma do quanto vai valer aquela entrega. Em que sentido? Uma plataforma que remunera, como o YouTube, por exemplo, aqui que tem o AdSense, ou a Twitch, por exemplo, também que tem a remuneração lá, a Twitch vai decidir o quanto a sua hora vale. O YouTube vai decidir o quanto a cada 1000 visualizações você vai ganhar. Ele pode colocar nesse mês que a cada 1000 visualizações você ganha 50 centavos de dólar, e no outro mês pode ser $1, e no outro mês pode ser 25 centavos de dólar a cada 1000 visualizações. E o que você pode fazer a respeito disso? Nada. Do mesmo jeito a Uber. Ela pode colocar que uma viagem de 5 quilômetros vale R$10 e no outro mês a mesma viagem de 5 quilômetros vale R$3. E no outro mês a mesma viagem de 5 quilômetros vale R$25. E o que o motorista pode fazer a esse respeito? Nada. Porque não há um vínculo trabalhista. Não há uma maneira, até o momento, de
esses trabalhadores reivindicarem uma transparência para que isso seja melhor explicado. Nem os trabalhadores de aplicativos como Uber, iFood e outros, nem trabalhadores criadores de conteúdo. Ah, cada 1000 visualizações você ganha isso. Por quê? Porque foi decidido assim. E é isso. Cara, mas isso impacta de forma muito drástica na maneira com que eu vou viver, porque eu posso ganhar metade só do que eu estava ganhando. Bom, você que se vire com isso. Se você quiser ganhar mais, você que produza mais. E você que produza mais de um jeito que a plataforma distribua, porque a plataforma também pode decidir que, bom, o seu conteúdo, ela vai cortar a visualização pela metade. Vai cortar o alcance, vai cortar a entrega. E o que você pode fazer com isso como criador de conteúdo? Nada. Apenas continuar produzindo. Mais e mais até quando você aguentar produzir. Então não tem direito a férias, uma remuneração regular. Então uma falta completa de direitos, né? Que gera uma falta completa aí de segurança. É um trabalho completamente instável e completamente inseguro. Completamente, gente. Mesmo assim. Quem trabalha, muita gente fica nessa, né? Ah, eu não nasci para trabalhar CLT, nananana, e tal, acabou CLT, ah, eu vou virar TikToker, ai, que é dinheiro fácil, ai, nananana. Não sabe do que tá falando, quebra a cara muitas vezes. E quem aí tá num trabalho remunerado, com CLT, com direitos trabalhistas e tudo mais, e tá pensando em criar conteúdo, tem que pensar muito bem se quer largar aí o seu trabalho remunerado para começar a criar conteúdo, ou se consegue levar os dois em paralelo, enfim, o que pretende fazer. Porque sim, gente, é um lugar total e completamente inseguro. Você não tem nenhuma segurança do amanhã, do depois, nem financeira, nem do que você estava ganhando mês passado, você vai ganhar esse mês, do que o vídeo estava sendo entregue, se ele vai continuar sendo entregue, se aquela plataforma está te remunerando, se ela vai continuar te remunerando. Nós do Papo de Preta passamos pela situação de ter a nossa monetização simplesmente cancelada e a gente não entendeu o motivo e ficamos mais de 5 anos com a remuneração cancelada, sem saber o motivo, sem que o motivo fosse apresentado a nós. E aí tem essa questão, como não tem esse vínculo trabalhista, essas plataformas elas se sentem completamente à vontade para não dar nenhum tipo de explicação. Então muitos motoristas falam sobre serem banidos sem nenhum tipo de explicação. Criadores de conteúdo sofrem a mesma coisa, perdem canal desmonetizado, perdem perfis. E aí é isso, pô, mas o meu perfil no Instagram era a minha fonte de renda, como eu vou fazer agora? As plataformas olham pra você e falam, te vira. Não interessa para nós o que você vai fazer. Então é extremamente inseguro mesmo. E aí, como eu tô falando aqui para vocês, é inseguro justamente porque não há esse vínculo trabalhista, né? Então eu fiz questão de trazer essa aula aqui, essa conversa, justamente porque a gente tem uma questão muito forte e muito séria de que muitos criadores não se entendem como trabalhadores. Eu espero que vocês que estejam aqui, que já trabalham com criação de conteúdo ou que pretendem trabalhar, entrem ou estejam nesse mercado, com os pés muito no chão, sem essa ideia glamourizada que é falsa e com esse senso muito profundo de que você é um trabalhador e uma trabalhadora. Porque eu acho que só assim a gente vai conseguir construir uma criação de conteúdo mais saudável. Correr atrás de direitos mesmo, sabe? De ter acesso a algumas coisas que fazem total diferença pra gente. Como funciona o algoritmo, como funciona a questão de remuneração. Hoje a gente não tem acesso a nada disso. E torna tudo extremamente
instável para quem é criador de conteúdo, sabe? Então essa uberização do trabalho, quando vocês ouvirem esse termo, quando vocês ouvirem falar sobre isso, não pensem que está só acometendo quem trabalha com carros de aplicativo, quem trabalha como motoboy nesses aplicativos, não. Se você é um criador, uma criadora de conteúdo, se você pretende ser, isso afeta diretamente o que você quer fazer, o que você pretende fazer, sabe? E aí eu sempre faço esse recorte aqui, né, no Comunique-se Bem, que a gente não tá falando com herdeiros, porque quem é herdeiro, gente? Quem é herdeira, quem tem muita grana, quem tá fazendo por hobby, por diversão, dane-se, não faz diferença tudo isso que eu tô falando aqui. Mas se você é um trabalhador, uma trabalhadora, e você tá buscando, inclusive na internet, uma emancipação, mudança de vida, sair de um emprego aí que você é subvalorizado e construir uma carreira aqui na internet, isso te atinge diretamente. Porque tudo isso torna ainda mais difícil a construção de uma carreira para quem é um trabalhador, para quem é trabalhadora, para quem precisa pagar as contas. Porque não é fácil construir dentro dessa realidade. A expectativa dada a nós é muito boa, né? De que você faz os seus horários e você não tem chefe e você tem mais tempo para você. Mas a realidade é que você acaba trabalhando muito mais, 12 horas por dia, porque você está dentro de uma realidade extremamente instável e você quer garantir um mínimo aí para o seu trabalho, para o seu sustento mesmo, sabe? E muitas vezes dentro da internet o que acontece você é induzido a produzir mais e mais. Produzir toda semana, produzir todo dia, produzir mais de um vídeo por dia. Produzir horas de live. Você faz live de 2 horas, faz de 3, faz de 6 horas. Então acho que ter essa consciência é super importante e vale a pena mesmo. Então obrigada por estarem aqui, muito obrigada por me ouvirem. As datas aí para as nossas próximas aulas e para a nossa live, tá aqui. A nossa live, se eu não me engano, desse mês acontece dia 31, tá? Nossa live sempre acontece às 8 horas da noite. Vou esperar vocês aqui pra gente conversar sobre as coisas que a gente bateu papo esse mês e mais outras coisas também que vocês quiserem. Enfim, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela confiança. Falem para outras pessoas sobre o Comunique-se Bem, tá bom? Que é muito importante para que esse material esteja aqui e que encontre mais pessoas. E obrigada mesmo pelo carinho. Um beijo enorme. Até a próxima. Tchau.